Ok, meus queridos, estamos aqui com mais um videozinho. Esse vídeo é mais uma curiosidade, não faz parte da nossa disciplina, mas a ideia é apresentar para vocês dois componentes bem modernos, lançados muito recentemente pela Texas Instruments, e a gente quer mostrar que para a interpretação de algumas funcionalidades ou modo de funcionamento, mesmo de componentes muito modernos, é preciso, é muito importante você ter aqueles conceitos básicos lá de eletrônica básica, lá de eletrônica analógica, né? Na nossa disciplina, que basicamente é eletrônica básica ou eletrônica analógica 1, se você está fazendo engenharia, a gente vê conceitos e componentes como diodos, transistores, que foram criados no meio do século XX, ou seja, 1947, no caso do TBJ, né? E as teorias todas foram desenvolvidas sobre ele, ou sobre esses componentes, né? É tudo ali na meados de 1950, 60, ou seja, nós estamos estudando conceitos e teorias que já têm 50, 70 anos, mais ou menos, né? São conceitos amplamente dominados, né? Mas aí, pensando que é uma coisa moderna, é para ser moderno, por que estudar isso? Aí a resposta é para entender os atuais componentes, mesmo os componentes muito modernos, como a gente vai ver aqui, lançados muito recentemente, eles utilizam na sua representação, na sua utilização, conceitos e ideias de lá do começo da eletrônica, do TBJ e assim por diante. Nós vamos ver primeiro aqui o TPM, TMP 235 e o 236. Basicamente ele é um sensor de temperatura. A ideia dele é você utilizar em, por exemplo, aplicações automotivas. É um componente bem pequenininho, de 3 pernas, né? Todo componente eletrônico, como eu já falei e falo sempre, né, possui um datasheet. No passado distante, esses datasheets eram impressos e entregues em forma de livros e assim por diante. Alguns datasheets são bem pequenos, 2, 3, 5 páginas. Alguns, como por exemplo de microprocessador, tem mais de 500 páginas e assim por diante. E nesses datasheets tem as principais informações para você utilizar os componentes. Algumas limitações e tudo que o componente possa apresentar vai estar nesse datasheet, certo? Do TPM 235 e 22 TMP, né? 235 e 236, então eles têm aqui as principais características. Funcionam como ele é um sensor de temperatura, ele consegue medir temperaturas de menos 40 até 150 graus, no caso do 235, e o 236 também de menos 40 até 125 graus Celsius. O que chama atenção aqui nessa figura inicial é algumas características como funcionamento, a escala que ele funciona, ou seja, 10 graus aqui, o quanto ele vai aumentar, incrementar a sua tensão de saída conforme a tensão. A, ai, estou me confundindo todo aqui. O quanto de tensão ele vai incrementar a cada grau Celsius, né? E assim por diante são os dados, né? Bom, esses links, essas informações estão dispostos lá na Texas. Eu coloquei os links aqui, mas vou colocar também na descrição. Aqui nós temos as principais características, né? O que eu queria chamar a atenção aqui é a baixíssima potência que esse cara consome, né? Estava falando aqui de ampere, né? 9 microampere, mas se você pensar isso em 5 volts, dá 45 microwatts. É muito pouco mesmo você gastar 45 microwatts para ter um sensor de temperatura. O sensor de temperatura mais comum em eletrônica que a gente usa aí é o LM35, né? Isso aí, tem uma família dessa linha. Esse cara aqui é uma alternativa ao LM35. Em vez de usar o LM35, eu posso usar esses componentes. Esse componente é bem novo, foi lançado, o datasheet dele no site da Texas é de novembro de 2019 e algumas aplicações foram postadas agora em 2020, certo? Bem, o que é o componente? Qual é o seu bloco funcional, né? Ele é um componente de 3 pinos, ele tem alimentação, o GND e uma tensão de saída. Repara, nessa figura à esquerda eu tenho lá o transistor TBJ, né? E se você observar bem, a base está conectada com o seu coletor, enquanto o emissor está em aberto, né? Então, o que está acontecendo basicamente aqui? Eu estou pegando um transistor, um TBJ, certo? E estou curto-circuitando dois terminais dele
e deixando o terceiro livre. Isso faz o TBJ basicamente virar um diodo. E se você conhece o TBJ, conhece o diodo, se conhece o que está acontecendo aqui, ele vira um diodo. E é justamente o que está dizendo ali, um diodo térmico, certo? Então nós vimos que o diodo ele possui variação de condução e assim por diante conforme a temperatura. E isso é captado por circuitos internos do CI e depois colocado no buffer, aquele triângulozinho que está ali, e colocado na tensão de saída, certo? No gráfico à esquerda, desculpa, à direita, nós temos basicamente duas linhas, a vermelha e a preta, que mostra uma perfeita, ou praticamente perfeita, linearidade da resposta do sensor. Isso é muito interessante. A gente sabe que a variação da condução do diodo ou de qualquer junção PN com a temperatura não é tão linear assim. Na verdade, ela é bem, bem louca, bem exponencial, né? Ou seja, esse CI então mostra que um sensor, uma junção PN pode ser utilizada para medir temperatura e com alguns ajustes internos de um circuito integrado eu consigo linearizar isso. Para que serve isso? Se você colocar essa saída, essa tensão de saída do sensor num microprocessador, um Arduino, um PIC, alguma coisa assim, você tem que só fazer uma continha lá, se multiplicar por um fator qualquer lá, e aí você já vai ter a sua temperatura saindo, conforme a tabela que a gente já vai ver, né? Isso significa linearidade. Quanto mais linear for um sensor, melhor ele é, principalmente para algumas características de processamento. Então, o processamento dessa informação vai ser bem simples, né? Aqui nós temos como é que é o invólucro desse CI, certo? Basicamente SMD, né? Repara que esse à direita, ele possui dois pinos que são NC, ou seja, não é utilizado, não tem uso. Mas você pode utilizar ele ou soldar ele na sua placa, né? E você vai ter uma maior resistência física, a resistência mecânica, né? Do circuito integrado, do CI, na sua placa. Bem, aqui nós temos algumas características máximas, né? Ele pode ser alimentado no máximo com 100 volts, ele pode fornecer no máximo 30 miliamperes e funcionar ali numa temperatura de no máximo 150 graus. Né? Repara, gente, 150 graus é acima da temperatura de ebulição da água. Ah, Tony, não tem isso em lugar nenhum funcionando, não tem componente. Imagina a guerra do Iraque, né? Aqueles tanques dos Estados Unidos, todos cheios de eletrônica, funcionando naquele deserto e um motor a diesel rodando do lado deles. A temperatura interna desses componentes pode chegar assim a mais de 100 graus. Ou seja, se eu tenho superfícies, né, principalmente perto de motores a combustão ou então muito fechadas em ambientes muito fechados, né, se você pegar aqueles geradores eólicos que ficam lá em cima, trancados numa câmara e tal, e o sol batendo, cozinhando ali assim. Então, eventualmente, eu tenho aplicações que exigem mais de temperatura, e não somente a nossa temperatura ambiente aqui de 30, 40 graus aqui em Cuiabá, né? Bem, se eu pegar e colocar alguma carga nesse pino de saída, né, ele tem a capacidade de até no máximo 30 mA. Mas repara, esse gráfico aqui ele mostra que se eu alterar um pouco essa carga, consumindo mais corrente de saída desse CI, eu vou ter uma leve perturbação na minha curva de saída. Não é tão grande, mas em geral tá bem próximo uma da outra, né? Principalmente ali entre 0 a 25 graus Celsius, né? Tá muito próximo ali todo mundo, né? Mas eu posso ter uma leve variação de resposta do meu sensor. Aqui nós temos a tabela em que eu falei que eu tenho a temperatura e o valor de saída V0, né? Eu vou passar aqui que a gente tem menos 40, a expectativa é que saia 100 milivolts e se for fazer o teste sai mesmo, né? E assim por diante, né? Então, de posse dessa tabela, eu consigo, por exemplo, fazer o meu microcontrolador fazer um processamento ali e mostrar essa informação, a devida temperatura a partir do dado da tensão que eu coletei num conversor AD, por exemplo, certo? Vou falar que é simples, mas tem umas linhazinhas de código aí. Se você for representar isso num LCD, se você for representar isso num display de 7 segmentos,
e assim por diante. Você pode fazer um termômetro bem tranquilinho, você faz isso, certo? Como ele é formado para é, uma placa de circuito impresso de superfície, né, SMD, né, ele vem empacotado. Então é interessante, o datasheet tem até essas informações, como é que ele está colocado, né, como é que ele vem empacotado para você produzir isso. Vou deixar no link da descrição aqui um vídeo do Manual do Mundo, bem interessante, que ele fala, ele visita uma fábrica brasileira, se não me engano da Multilaser, em que existe uma máquina que monta, né, tablets, né, basicamente as placas de circuito impresso do tablet é soldado, montado e assim por diante. É bem interessante ver esses rolos onde vêm os componentes sendo utilizados. Então é uma linha de montagem mesmo. A eletrônica avançou bastante nesse sentido, né? Basicamente substituindo a montagem humana, né, em que a pessoa colocava, dispõe lá o CI, solda e assim por diante, como a gente faz manualmente, né, os robistas, né? Mas essa soldagem por superfície, né, ou seja, eu ponho o componente, eu não tenho que enfiar em nenhum buraco, coisa assim como a gente faz no circuito impresso, né? Ele só coloca ali na superfície, colocar certinho, derrete um pinguinho de solda ali, ele já está soldado. É bem interessante. Vou deixar na descrição aqui essa é um bora ver lá do Manual do Mundo, né? Beleza, aqui a gente tem algumas características físicas, o tamanho e tudo mais do CI. Repara uma fotozinha do CI, as dimensões dos pinos e tudo mais. Você leva em consideração isso aqui então para você desenvolver a sua placa de circuito impresso, como é que ela vai ser e assim por diante, tá? Outro componente que a gente vai ver, ele é um conversor bust, com entrada muito pequena de tensão, só de com meio volt você consegue levantar até 5 volts na saída. Ele tem uma regulagem, dá mais, dá menos, assim por diante. É o TPS 61023. Ele basicamente é um seisinho, bem pequenininho também, mas repare, ele consegue fornecer até 3 amperes de carga. Ah, Tony, onde eu vou usar esse negócio? Imagina um carregador de celular hoje de 15 watts, né? Então você tem que fornecer 5 volts com 3 amperes, basicamente, né? E olha, 15 watts não é nem o mais forte que nós temos hoje, né? Esses carregadores de USB-C, né? Que já carrega 25 watts, 40 e poucos, como a Xiaomi já está desenvolvendo, né? Ou seja, eu tenho 5 volts e uma corrente relativamente muito alta. 3 amperes, gente, é uma corrente respeitada em eletrônica, né? Então esse conversor, ele consegue pegar tensões muito baixas, como por exemplo meio volts, desculpa, e transformar em 5 volts. E se essa fonte for muito forte mesmo, ela conseguir fornecer muita corrente, muita potência, eu consigo sair com ele até 3 amperes, certo? Ah, Tony, onde eu vou achar uma tensão de alimentação de meio volt? Existem alguns projetos, inclusive a Unesp de Ilha Solteira está com uma tese lá de doutorado, nossa colega que estudou aqui no IFMT, né, a Flavilene, ela fez uma dissertação de mestrado e depois eu acho que o doutorado é ligado à produção de energia com sensores piezoelétricos, né? A tensão é bem baixa os sensores piezoelétricos são aqueles, mecanicamente falando, você produz uma vibração e ele produz energia, né? E ela fez lá no trabalho de dissertação dela, já tinha tensões relativamente baixas, né? Então esse aqui já seria, por exemplo, um drive de saída de tensão. Imagina você pôr num corredor vários sensores piezoelétricos, as pessoas pisando ali, produzindo energia. A ideia basicamente é essa, né? Bom, o datasheet dele fala das suas características, em que tensão ele trabalha e assim por diante, assim como as tensões máximas, correntes máximas de saída, certo? Os links eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, ele pode receber de meio a até 5,5 volts de entrada, né? Ele precisa, para começar, para dar aquele start ali no começo de conversa dele, pelo menos de 1,8 volts, certo? E ele consegue tanto sair desde 2,2. Repara que então ele consegue alimentar fontes de 3,3 volts, né? Ou seja, para microcontrolador e assim por diante, e até 5,5 volts. Ou seja, microprocessadores ou porta USB, por exemplo, que tem lá de 5 volts, né? Ele tem dentro dele 2 MOSFETs, a gente vai ver no circuito, né?
e ele consegue chavear até 3,7 amperes, né? Tem 94% de eficiência, uma eficiência altamente elevada, certo? Tem uma frequência de chaveamento de 1 mega e assim por diante, entre outras características aí, certo? Aqui está um circuito típico dele, repara que, e aqui a importância desse vídeo que eu gostaria de ressaltar, né? Ou seja, você observar um circuito desse aqui, você vai ver lá, ó, tem um resistor, tem capacitor, eu tenho um pino de enable, um pino de habilitação desse negócio para começar a funcionar, eu tenho um capacitor de entrada, eu tenho um indutor, que tem que ser de pelo menos 1 mA, né? Então, aspectos da eletrônica bem básica lá, que você aprende bem no começo lá, você utiliza mesmo em componentes muito avançados, como esse, né? Aqui nós temos uma fotozinha dele e também a pinagem dele, né? Esse aqui é um circuito que está lá no datasheet dele, já a proposta de circuito. Você tem uma plaquinha então relativamente pequena. Repara que bem no meio está o circuito integrado. Você tem um indutor que ocupa um espaço relativamente grande, né? E bom, as duas, a tensão de entrada e a tensão de saída, tudo isso conectado num GND. Para ter um GND lá do outro lado, lá que você tem que fazer uma conexãozinha, né? Quem sabe eles pensaram numa plaquinha só e com uma superfície só um lado da placa, né? E aí você tem que fazer uns. Na verdade tem dois GND, né? Que você tem que conectar, fazer umas pontezinhas aí com um fiozinho e assim por diante. Bom, algumas características do circuito integrado, certo? Tensões de alimentação, tensões típicas. Repara que a tensão de entrada atípica não é meio, mas sim 1,7, 1,8, como foi colocado ali, né? Ele precisa de uma tensão relativamente alta para começar. Depois que ele começou, você pode até baixar para meio, que ele continua respondendo, certo? Ele tem algumas tensões de mínimas que você precisa, o máximo que ele fornece, assim por diante. Chama atenção aqui também a frequência em que ele trabalha, que ele chaveia, né? 1 MHz. Ou seja, ele liga e desliga os MOSFETs dele a 1 MHz, certo? É uma frequência muito alta mesmo, certo? Isso significa que o núcleo do seu indutor não pode ser qualquer núcleo, tá? Ele não pode ser, por exemplo, de ferro. O ferro não tem essa característica de esterese, né? Ele não consegue responder tão rápido assim. Ele tem que ser possivelmente de ferrite, um ferrite relativamente especial, né? Ele consegue fornecer pelo menos 2,7 até no máximo 3,7 amperes, né? E assim por diante. Aqui nós temos a curva de eficiência. Então, se você tem, repara que o eixo das abscissas, né, está em logaritmo, né? Se eu estou pegando ali muito pouco de corrente de saída, ou praticamente desligado, como 0,1 ampere, ou seja, estou ligando esse negócio, não estou consumindo nada na saída, a eficiência é baixa. Mas depois que eu tenho uma corrente relativamente grande ali, de 0,2, 0,5 ampere, a eficiência está lá em cima, batendo lá perto, acima, né, ou muito perto de 90%, certo? Isso vai depender do quê? Da sua tensão de alimentação. Então, se eu tiver uma tensão de alimentação mais alta, como 4,2 volts, eu vou ter uma eficiência batendo para cima de 95%. É bem interessante, o que significa isso? Em que eu não tenho desperdício de energia, certo? Se eu estou gerando uma energia de uma forma muito precária, fotocélulas, por exemplo, ou seja, eu tenho uma fotocélula ali que tem pouco sol ou qualquer coisa assim. Eu tenho que aproveitar ao máximo que essa fotocélula vai gerar. Como eu falei agora há pouco dos sensores piezoelétricos, né? Quando gerar energia tem que aproveitar ao máximo, certo? Repara que se eu consumo muita corrente, ou seja, a carga que eu vou colocando do circuito para ser alimentado através desse conversor, a eficiência baixa um pouquinho. Esse aqui é um circuito típico, o datasheet ele também dá as fórmulas para você fazer o cálculo de indutor e tudo mais que você queira fazer, pensar, certo? Eu vou mostrar aqui o bloco de diagramas interno, né? Então repara os dois MOSFETs que ele tem, chaveando ali pelo gate drive ali, gate drive se você quiser, certo?
Aquele pino FB, basicamente, é colocado ali com dois resistores, R1 e R2, né? Você tem ali a regulagem da tensão que você queira. É interessante que esses resistores, eles não podem variar muito, né? Ou seja, então, se você tem aqueles resistores bem rebinha de 10, 5% de variação, esse circuito pode sofrer um pouquinho de variação na saída por conta da variação de resistência de um resistor de regulagem, certo? E então é interessante vocês colocar resistor de precisão. Você pode colocar, por exemplo, aí um potenciômetro, né? Bom, o que mais nós temos nesse bloco? Basicamente, a, o sensor de corrente e tensão, ele está colocado logo ali na saída, né? E ele realimenta, ou seja, você tem uma realimentação totalmente interna do controle da tensão de saída, né? Então, se você pode usar esse circuito, por exemplo, para estudar técnicas de controle, certo? Voltando ao circuito, projetado pelo próprio datasheet, né? Então, você tem uma entrada de 2.7 até 4.35 volts, um capacitor relativamente grande, 10 micro, né? Para fazer uma regulagem de um filtrozinho ali, né? E aí você tem esse indutor externo ao CI, em que basicamente para quem conhece fonte chaveada sabe que o indutor é uma fonte fundamental em qualquer fonte chaveada, né? Bem, e esses dois resistores aqui mais à direita, R1 e R2, põem a tensão de referência lá para dentro do CI, ou seja, esse cara aqui que é responsável pela realimentação do sistema para regulagem da tensão de saída, certo? Aí você tem dois capacitores de 22 micro, também são capacitores fortes aí, né? Um pouquinho grande, para uma estabilização da tensão de saída. A gente pode ver nesses gráficos, né, que você tem o chaveamento, então, da tensão, da saída. Por isso a ideia desses filtros capacitivos na saída para você estabilizar ao máximo, né? É interessante alguns gráficos aqui que você tem uma queda de tensão, ou seja, ele está caindo, depois ele começa a processar de novo, chavear de novo. Esse gráfico aqui mais embaixo mostra a função Enable trabalhando, né? Esses dois gráficos aqui mais abaixo. Quando a Enable é alimentada, ou seja, tem uma tensão positiva nela, ele começa a chavear e levantar a tensão de saída, conforme o projeto que você colocar. Ele gasta aí alguns microsegundos aí para chegar nisso aí. Uma coisa importante é não tem pico de tensão, né? Então, existem algumas fontes chaveadas que quando você liga ele dá uma disparada lá, uma tensão muito alta na saída. Isso é prejudicial para alguns microprocessadores. Já queimei alguns piques assim. E assim que esse gráfico aqui também embaixo, mais à direita, quando você desliga o Enable, ou seja, põe uma tensão zero, ele para de chavear e a tensão vai diminuindo. Repara que não é instantânea, a tensão não vai diminuindo instantaneamente, possivelmente por causa da carga dos capacitores que tem e tudo mais. Bem, gente, espero então que com esse pequeno vídeo aqui, bom, acho que não ficou pequeno, né? Esse vídeo tenha despertado a curiosidade de vocês de estudar um pouco mais de eletrônica, de saber mais sobre componentes eletrônicos. Eu sei que às vezes a teoria é meio maçante, mas repara, de posse de conhecimentos básicos de eletrônica, você pode projetar circuitos tão avançados quanto um carregador de bateria, um carregador ou sensores automotivos, colocando ele em prática, rodando com microprocessadores. Bem, é isso. Valeu, até mais. Tchau, tchau.